Olá, tudo bem? Sejam bem-vindas ao meu canal. E esse vídeo dá início à minha sequência, onde eu disponibilizei para as minhas seguidoras trazerem seus casos. E a partir disso eu vou trazer a minha análise como psicóloga, mas também como mulher que já vivenciou um término, que já vivenciou relacionamentos, que está vivenciando um novo relacionamento. Então a ideia desse quadro é compartilhar a minha experiência e auxiliar você nas suas dúvidas. Eu tenho certeza que cada caso que eu trouxer aqui vai te ajudar a se identificar, a se conectar com a tua história e, quem sabe, te ajudar a ter insights sobre o que você pode fazer. Lembrando que esse quadro não substitui a psicoterapia individual com o psicólogo, mas é apenas um parecer, uma ideia para tentar te ajudar neste momento. Então vamos lá. Essa história ela vai ser guardada toda a identidade da mulher que trouxe para mim esse caso. Então eu não vou dizer o nome dela, mas eu vou ler o relato dela. Ela autorizou esse relato, lembrando que foi ela quem enviou essa história. Vamos lá então. O relato dessa seguidora diz assim: eu namoro com um irlandês há 2 anos e meio e nós já passamos por 2 términos. Coincidentemente ou não, os 2 términos foram no mesmo mês, mas em anos diferentes. Os 2 términos foram por parte dele, que dizia que eu era muito dependente dele e que ele se sentia preso, que não podia fazer nada sem mim porque sabia que isso me deixava mal e eu fazia silêncio como castigo. Eu tenho dificuldade de separação, eu não gosto de ficar sozinha. E realmente eu me sinto muito incomodada nas vezes que ele é tão livre e solto para fazer as coisas sem mim, porém eu entendo a importância da individualidade, mas eu tenho dificuldade de aceitar e também de praticar isso e curtir a minha própria companhia. Ou a companhia com outras pessoas, mas sem ele. Nós dois nos amamos muito e sempre temos ótimos momentos juntos. O problema é quando eu fico sozinha. Me sinto menos amada, segunda opção, acho que alguma coisa está acontecendo quando não tem nada acontecendo. Primeiramente, muito obrigada para essa seguidora que mandou esse caso, né? E ela mostrou muita vulnerabilidade dela, né? A gente sabe que se mostrar para as pessoas, mostrar a nossa vulnerabilidade, mostrar as nossas dificuldades é muito desafiador, então eu te agradeço por isso. E eu digo que essa história ela ressoou muito comigo, com a minha própria experiência. E eu gosto muito de compartilhar a minha experiência porque eu acho que quebra alguns paradigmas, né? Porque quando a gente vê que existem pessoas que passaram pelo mesmo, né, que já passaram por situações semelhantes, a gente começa a entender que não é um problema único, não é só com a gente. Outras pessoas também passaram, uma psicóloga também passou, uma moça lá em outro lado do mundo também passou. E a ideia é a gente entender que isso pode ser um problema coletivo e que a gente pode olhar para isso sim, para tentar auxiliar tantas mulheres que passam por esse problema. E se eu pudesse dar um nome para essa questão dessa seguidora, seria dependência emocional. E eu quero falar um pouco para vocês sobre isso, porque eu sei que esse nome está muito estigmatizado. Todas as pessoas falam sobre dependência emocional, mas ninguém explica ao certo o que é. É um nome que já está muito batido, todo mundo diz isso é dependência, isso é dependência. E eu acho que o relato dessa seguidora ele trouxe temas muito importantes. Ela é amada, ela está dentro de um relacionamento, ela reconhece que ela precisa melhorar, ela reconhece as dificuldades dela, mas ela simplesmente não consegue ser diferente. E eu quero contar para vocês um caso que aconteceu comigo muitos anos atrás, no meu primeiro relacionamento, onde eu tinha muito uma dependência emocional, tá? Eu vim de uma história familiar que acabou estimulando a minha dependência. Então, primeira coisa, a dependência emocional, ela vem sempre anterior ao relacionamento, né? Em geral, a gente não vai desenvolver a dependência, exceto quando a gente está falando de relacionamentos abusivos. Mas, no geral, a gente vai desenvolver a dependência muito antes desses relacionamentos iniciarem. Então, o padrão familiar já te ajuda com isso, a estimular você para que você seja dependente de algo. E eu sempre tive essa ideia de que eu precisava de um relacionamento. Eu lembro desde muito adolescente, eu desesperada por ter algum relacionamento. Eu queria muito, era o sonho da minha vida. Eu não tinha o sonho de me formar, eu não tinha o sonho de ir para Disney. O meu sonho era ter um relacionamento. Então, o fato de você depender de alguém para ser feliz
já mostra esse termo dependência emocional. Então, eu dependo de alguém para me fazer feliz, eu dependo da reação emocional das pessoas para estar feliz. Então, a gente acha, né, encontra a nossa regulação emocional através do outro. E isso vem lá da nossa infância, da nossa criação e da maneira como a gente interpretou o mundo. Por algum momento a gente achou que o outro, eu precisava de que o outro estivesse bem para que eu estivesse bem. Eu precisava de que o outro trouxesse felicidade para mim porque eu não conseguia fazer isso sozinha. E eu era essa pessoa. Claro que eu não identifiquei isso, né? Não era psicóloga, não tinha formação, não fazia terapia. E aí eu fui propagar isso dentro do meu relacionamento. Então eu tive um primeiro relacionamento que foi do meu primeiro casamento. E eu tinha as minhas amigas, eu fazia faculdade, eu me formei dentro do relacionamento, enfim. Só que como essa seguidora falou, eu não me sentia feliz em fazer coisas que não fossem com aquela pessoa. Exatamente como ela disse. E quando ele fazia coisas sozinho, eu tinha muita dificuldade. Um pouco eu tinha ciúme, segundo eu tinha essa mesma sensação. Eu me sentia menos amada, como a seguidora falou. Eu sentia como se ele não me priorizasse, como se eu fosse segundo plano, como se tivesse outras coisas mais importantes do que eu naquela relação e por isso eu me menosprezava e por isso eu achava que não era amada. Uma cena que me lembro muito bem, que vale falar aqui, teve uma situação onde ele foi viajar para um congresso e eu simplesmente fiquei desesperada. Assim, não era medo de traição, eu tinha uma confiança, mas era um sentimento de o que eu vou fazer com a minha vida. E foi nesse momento que eu entendi que algo precisava mudar, que não estava certo. E eu comecei a tentar fazer algumas tentativas de sair disso. Porque eu simplesmente tinha as minhas amigas, eu tinha as minhas coisas, mas eu era aquela pessoa que eu encaixava. Terça-feira à noite ele vai ter futebol, então eu encaixava as saídas com as minhas amigas. Tal dia ele vai fazer tal coisa, então eu posso fazer um hobby aqui. Então a minha vida toda era encaixada na vida dele. E isso mostra muito essa dependência emocional. Não era a vida da Marina, era a vida da Marina em comparação ou abaixo da vida do fulano, né? E isso foi muito doentio para mim, porque primeiro que foi uma das causas também de adoecer o meu relacionamento. Eu perdi totalmente a minha identidade dentro do relacionamento. E quando o término aconteceu, eu simplesmente vivi sem nada emocionalmente, porque a minha dependência toda estava naquela pessoa. Era ela quem me trazia sentido de vida. E aí, por isso que eu digo, não foi o amor pela pessoa que me fez sofrer no término, mas foi a dependência emocional. Porque achar que todos os meus sonhos, tudo que eu planejava, tudo que eu pensava, ainda que não fosse o que eu queria, mas era aquela pessoa que trazia para mim, de repente aquela pessoa não me quer mais, não quer mais estar comigo, é como se um espelho, né, voltasse para mim e falasse, caramba, eu não sou nada, o que eu vou fazer, né? E entrei num estado muito depressivo. Comento muito, né, nas outras redes sociais sobre isso, e entender todo esse processo para mim foi muito desafiador. Então, para essa seguidora que está nesse momento, que não terminou, já teve outros términos, já mostra um sinal de alerta de um padrão que precisa ser mudado, ou para você que sente, que se identifica nessa dependência emocional, onde você coloca, subjuga a tua vida em favor do outro, eu trago esse alerta. Primeiro, a sua vida precisa ser o sentido dela. O relacionamento amoroso é só uma dos itens lá da roda da vida. Ele não é todo item. E eu tenho certeza que se você parar agora e olhar para a tua vida, você vai ver que você trabalha, que você tem tua profissão, que você tem seus amigos. Eu tenho certeza que tem outras áreas desenvolvidas, né? A espiritualidade, a família, enfim. E eu preciso, nesse momento, que para você saia desse padrão de dependência emocional, que você comece a olhar as outras áreas e nem que você tenha que se esforçar um pouquinho para isso e também priorizar elas, né? Segunda coisa, eu preciso que você olhe para dentro da psicoterapia com o psicólogo, e você comece a entender quais são as crenças que justificam esse sentimento. Quando você diz assim, eu me sinto menos amada, eu me sinto a segunda opção. Porque será que você tem uma crença de que amor é tudo ou nada? Ou, por exemplo, a pessoa só me ama se a vida dela for só eu? Ela só me ama se eu for tudo na vida dela. Se eu não for tudo, eu não sou nada.
né? Existem essas crenças de tudo ou nada, por exemplo, né? E uma crença minha que eu posso dizer que eu identifiquei é uma crença de menos-valia, né? Muitas coisas na minha vida me faziam sentir menosprezada, que eu valia menos do que eu valia. E uma dessas coisas era isso, quando a pessoa priorizava sair com os amigos, quando a pessoa queria ficar com a família e não comigo, eu sentia, olha aí, eu não valho, né? Eu tenho uma história de abandono familiar, né? Eu não conhecia o meu pai biológico, e eu sei que esse fato influenciou muito nessa crença de eu não sou amada, eu não sou boa o suficiente. Então eu era aquela pessoa que fazia muito e queria muito que o outro visse o que eu estava fazendo. Era muito pro outro ver e reconhecer. Em compensação, eu achei um relacionamento que não via nada, que não visualizava nada, que não era grato por nada. E aí isso só reforçava mais essa crença. Então essas são coisas importantes, né? Comece a olhar para outras áreas da sua vida, identifique que você realmente tem um padrão de dependência emocional, trate esse padrão, identifique quais são as crenças que sustentam esse padrão e aí comece essa mudança. É muito importante que você comunique também para o teu companheiro que você realmente está nesse processo, que você realmente percebe isso, que você realmente quer mudar, né? Eu percebo que eu sou dependente emocional, não é legal, não é bonito, não é gostoso ouvir isso alguém te falar, mas eu quero mudar. E eu te agradeço por você pontuar essas coisas para mim e por você me dar uma chance pra gente mudar, tá? Outro ponto, é importante você também ver se o teu relacionamento ele não sustenta essas crenças. Como eu digo isso? Nesse meu relacionamento, por exemplo, eu era pessoa muito dependente que escolheu um relacionamento que sustentava a minha dependência no sentido de que era uma pessoa que não valorizava as coisas que eu fazia, que não via, que não me elogiava. Então eu me sentia com muito desprezo, menos-valia, menos amada, né? Então eu lembro que na terapia o meu psicólogo falou que, na verdade, aquele relacionamento era só a confirmação das minhas crenças, né? E quando eu fui começar a fazer esse trabalho de desenvolvimento pessoal, eu fui entendendo esses padrões, eu fui mudando. E eu fui percebendo que eu precisava investir em mim para depois investir no relacionamento. E eu sempre uso esse termo que até foi meu psicólogo que me ensinou sobre fichas, né? Ele diz assim: você tem as suas fichas. Todos os dias a Marina libera fichas, né? E você escolhe onde você investe. Mas você era aquela pessoa que de 10 fichas você investia 10 no outro. E você não investia nada em você, né? E aí, quando você começa a entender que você tem que investir nas outras relações, mas você tem que investir mais em você do que no outro. Só que para quem é dependente emocional, isso aí não é coerente. Como assim? O meu namorado é tudo para mim, como que eu não vou investir nele? Mas na verdade, nenhum relacionamento se sustenta se você não investir mais em você do que no outro, né? Então, o que significa isso, né? Esse recorte, se você recortar isso, vai achar um absurdo. Mas como que eu amo se eu não... Como eu amo o outro se eu não me amo? Eu sempre uso, né, a palavra de Jesus, né? Ele diz, amai-vos uns aos outros como você ama a si mesmo. Então, o amor próprio ele é muito importante. Então, não há amor. O que há é ego, né? O que há é você tentando confirmar uma crença de que você é boa. E não realmente um amor onde você diz, cara, eu amo, mas eu também sei o quanto importante eu sou, né? Esse é um tema muito que dá para falar muitas coisas. Mais uma vez eu agradeço essa seguidora. Eu espero realmente que esse vídeo tenha ajudado ela e ajude você. Eu peço que você comente nesse vídeo para me ajudar a entender se foi assertivo, se você gostou desse conteúdo. E para você, seguidora ou seguidor que deseja também uma análise do teu caso, é só você mandar para mim lá no meu Instagram. Entra lá nas minhas mensagens e manda uma mensagem. Pode ter certeza que vai ser guardada com todo o sigilo, tá bom? E eu te aguardo no próximo vídeo. Um beijo!